Boa noite, gente. Então, a gente está aqui para o vídeo da entrevista. A gente está aqui com o Jonas César Flávio Laranjo Vícios, que é o CEO e presidente da Drogaria São Paulo e Pacheco. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado fazer essa entrevista para a gente. Nós somos da faculdade da SPM e vamos fazer uma entrevista com você para focar bastante no seu líder, na sua liderança em relação à empresa e também como pessoa. Então, para começar, como que você se vê como um líder? Quais são suas características que exaltam essa qualidade? Bom, eu agradeço, a oportunidade aqui, Vitor, e o pessoal da SPM, para poder fazer essa entrevista. Bom, a parte de liderança, o que eu acho que são as características essenciais, No caso, eu venho sendo líder desde 19 anos de idade, Então, comecei lá na fábrica há muitos anos atrás, quando eu tinha 19 anos, já comecei com liderança. E algumas características que eu acho que são básicas aí que eu exerci nesse período todo. Primeiro é você ser um exemplo, Ou seja, para o seu time que você está liderando, você de fato servir como exemplo em todas as características. O horário que você chega ao trabalho, o quanto você se dedica, o quanto você busca, tá comprometido com a empresa e com os resultados. Outra característica muito importante aí nesse período aí de liderança que eu tenho é você poder inspirar as pessoas, Então, um líder nato ou reconhecido pelos liderados é quando ele se torna inspirador, quando ele tem algo a passar para as pessoas, de fato um propósito. E aí as pessoas acabam inspirando, nessa liderança, nesse líder, e aí começa a ter uma aderência aos valores, ao que o líder quer passar para a equipe, e aí todo mundo passa a acreditar e aí você vira inspiração para as pessoas. Acho que isso também é importante. Outra característica importante de liderança, que eu também levo muito na vida, é a resiliência. Lidar com pessoas não é uma coisa simples, e com as pressões do dia a dia nas empresas, desafios, resiliência é um tema importantíssimo na característica que eu tenho no dia a dia como líder. E como eu falei já agora há pouco, o foco em pessoas, então o líder tem um objetivo principal, que é desenvolver pessoas, unir as pessoas, fazer com que elas tenham no dia a dia, sintam que todo dia estão desenvolvendo, Então olha para o dia anterior e se vê melhor no dia de hoje, Ou seja, o líder passa a ser um professor, um coach, um treinador. Então, foco em pessoas é importante. E foco em resultados. Então, toda liderança tem foco em resultado. Vou dar para você aqui, Vitor, 2 exemplos que eu usei na vida como lideranças natas. Um é o Abílio Diniz, que é um grande líder do varejo, um empresário de sucesso. O Abílio Diniz, para quem não sabe a história dele, rapidamente contando, nos anos 80 o grupo Pão de Açúcar estava falido, ele simplesmente saiu com todo mundo da família do grupo, brigou com todos os irmãos, parentes, familiares e pôs o grupo para primeiro varejista do Brasil em menos de 10 anos. Quer dizer, é um líder fantástico até hoje. Quando você observa no LinkedIn, o Abílio Diniz, ele tem muitos seguidores, tudo que ele coloca lá é de bastante proveito, para quem quer falar de liderança meio empresarial. E o segundo líder, que é um líder de outro segmento, que não tem absolutamente nada a ver com o meio empresarial, por exemplo, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele foi um líder de pilotos, um líder brasileiro, porque todo mundo via o quanto ele era apaixonado pelo que ele fazia, e isto tornou-se uma inspiração para muitas pessoas no mundo, no planeta, no mundo do esporte, no mundo da Fórmula 1, e também como pessoa, inspiração aos valores,
a foco realmente em ser cada dia melhor, determinação. Então, as características que nós temos nos líderes, basicamente são essas. Eles servem de muita inspiração para as pessoas. E isso que eu uso na vida toda, por isso que hoje eu tenho um grupo aí de mais de 26 mil pessoas abaixo de mim. E eu preciso ser inspirador, preciso ser resiliente e preciso dar exemplo para toda essa turma. Legal. Jonas, então, partindo aqui para a segunda pergunta, de que maneira você acredita que um líder pode motivar uma equipe, mesmo que essa equipe acabe não estando muito engajada com o propósito da empresa? Bom, a equipe não engajada normalmente é porque ou não tem propósito ou tem alguma coisa errada com a liderança, né? Ou com a empresa ou o ambiente. A primeira coisa a fazer é um bom diagnóstico do que está acontecendo com as pessoas, elas individualmente e com o time. Como é que elas rodam individualmente e como é que elas participam, né, no grupo ou no time. E você precisa, nesse diagnóstico, separar claramente quem pode contribuir para o trabalho e quem quer contribuir com o trabalho. Porque tem as pessoas que podem e não querem, e tem as pessoas que querem, mas não vão conseguir. Então isso já é um motivo, claro, para desmotivar uma equipe com relação a uma meta ou algum objetivo. Depois de feito esse diagnóstico, você tem que separar quem não quer fazer o trabalho e identificar se dá para reverter esse cenário, porque pode ser que a pessoa não queira por um outro motivo, ou pode ser por um motivo maior, ela não quer realmente estar trabalhando nessa equipe ou nesse time. E aí você precisa efetivamente agir. E depois que você fez esse diagnóstico e montou as pessoas, pelo menos com potencial de execução e com a vontade de executar, aí você precisa trabalhar um propósito para todos, que seja o objetivo comum de todo mundo, para que possa servir para que as pessoas possam transpassar, né, as metas e os resultados. Isso através da sua inspiração. Então você vai fazer o diagnóstico, vai dar o feedback para as pessoas, vai alinhar os objetivos e aí tentar montar um único target, um único alvo para que todo mundo chegue. Normalmente as equipes acabam se motivando melhor. Importante nessa primeira fase do diagnóstico é você estar todo ouvidos. Todo ouvido. Falar menos e ouvir mais. E através da audição e da observação do que as pessoas têm para te dizer, é que você vai montar o seu plano de estratégia para poder fazer todo mundo mais motivado e atingindo os objetivos. Então, Jonas, partindo aqui para nossa terceira pergunta, você pensa que um líder já nasce com algumas características que o faça líder, ou isso é uma coisa que pode se treinar e aperfeiçoar? Bom, uma das características da liderança, algumas características, são naturais de personalidade. Alguns exemplos eu vou dar aqui, tá? Extroversão. Se a pessoa for introvertida, não tem jeito. Isso é personalidade, nasce com a pessoa. Pessoas que são ícones, que têm a presença de espírito. Isso também nasce com a pessoa, né? Tem pessoas que são mais tímidas, introvertidas e comedidas. Estas são muito mais difíceis. Vão se tornar líder? Provavelmente podem se tornar líder, mas nunca vão atingir os resultados de quem já tem isto na natureza de nascimento. Traços de personalidade, características que são desenvolvidas ou pela parte genética ou pela criação aí, vamos dizer, na parte da infância e juventude. Isso é comprovado em consultório psicológico de terapia. Agora, a liderança se aperfeiçoa? Com certeza. Então, mesmo um líder não nato, ele vai fazer treinamentos, ele vai usar técnicas, ele vai poder aperfeiçoar.
Mas tem uma característica muito importante que eu quero relatar aqui para você, que é a questão do tipo de líder ou posição hierárquica que essa pessoa ocupa. Então, lideranças de massas operacionais, um pouco mais, vamos dizer assim, menos desenvolvidas intelectualmente, é mais fácil você ser um líder dessas pessoas. À medida que você vai crescendo na carreira, se torna muito mais desafiador você ser um líder. Por quê? Porque as pessoas começam a ter mais opinião própria. Não que os operacionais, pessoas mais menos potenciais não tenham. Até porque a internet, essa coisa toda, o conhecimento está muito difundido. Basta você abrir o seu celular. Mas à medida que você vai aumentando o seu nível hierárquico e o público que você lidera, você precisa estar mais preparado como líder. Então, um supervisor de fábrica tem uma certa bagagem que ele precisa ter como líder, porque as pessoas são mais operacionais. Depois, um gerente já é diferente, ele vai cuidar de um supervisor. O supervisor já tem uma escolaridade maior, uma crítica maior. Depois pega um diretor, ele vai cuidar de gerentes, às vezes gerentes de unidades, de fábricas espalhadas no mundo ou no país, né? Então, já se torna mais desafiador, porque imagina um gerente, quantas demandas um gerente não tem por acompanhamento de carreira, por acompanhamento de resultados, por acompanhamento e desenvolvimento do próprio gerente. Então é exigido muito mais desse diretor. Quando você pega um presidente, um CEO, um vice-presidente, bom, esse então ele precisa ser um cara inspirador, precisa treinar pessoas, precisa saber controlar e delegar, dar autonomia. Ou seja, o grau de complexidade das lideranças, ele vai aumentando à medida que o nível hierárquico vai acontecendo na carreira. Então, é até exigido o aperfeiçoamento da liderança. Então, ninguém nasce supervisor, ninguém nasce gerente, diretor ou presidente. Quando você ocupa uma posição, provavelmente você vai precisar de treinamento, aperfeiçoamento sempre. E você buscar a novidade para poder desenvolver pessoas e atender a demanda. Porque, no fundo, um líder sempre está servindo os seus liderados. Esse é o grande segredo também da liderança. Servir aos seus liderados. Servir como? Com conhecimento, com propósito, com engajamento, com dados e fatos, né? Isto é exigido em níveis diferentes a cada posição que se ocupa. Então, com certeza, só resumindo agora, é a somatória entre liderança nata, características de personalidade, somadas ao aperfeiçoamento e também à experiência da pessoa, à medida que ela está exercendo aquela função ao longo da sua vida. Então, partindo aqui para a quarta pergunta, na hora de você tomar uma decisão sobre contratação de pessoas, porque é algo que acaba sendo muito importante para a equipe, para a empresa no geral, quais são os primeiros critérios que você analisa no candidato, que você prioriza? A contratação é um tema extremamente importante, sempre foi e está cada vez mais, né? Então, como é que você vai achar a pessoa ideal para a vaga que você tem? A minha experiência diz, e tudo que eu vivi com relação à contratação, é que nós contratamos com bons currículos ou currículos e desligamos pessoas. Nós vamos atrás de experiência, técnica, capacidade técnica, conhecimento. Só que muitas vezes a gente esquece de contratar a pessoa. E hoje, com toda a minha experiência, o mais importante é contratar a pessoa. Eu tenho lá 3 engenheiros para uma vaga de engenheiro. Para mim, o que vai dar mais certo na hora de contratar vai ser o que tiver o melhor fit é a melhor aderência, né, o melhor perfil para a cultura da empresa. As empresas têm culturas muito diferentes. Você pega uma Ambev, por exemplo, que tem uma característica
muito conhecida no mercado de agressividade, criatividade, ousadia, né? Pessoas mais arrojadas. E vai para um banco muito tradicional, conhecido tradicionalmente, por exemplo, que é o Bradesco. São perfis totalmente diferentes de pessoas. Pega uma outra empresa, a Google. A Google quer pessoas fora da caixa, quer pessoas criativas, que se desenvolvam por autonomia. Agora você pega uma empresa onde eu trabalho, uma empresa muito mais formal, mais regrada, né? Os proprietários da empresa são mais formais, querem a coisa mais by the book. Então, não adianta você pegar um engenheiro que sabe trabalhar no cargo que você quer ou administrador da empresa. Você precisa contratar a pessoa. E este é o maior difícil de fazer, a maior dificuldade, é o mais difícil de fazer num processo seletivo. Porque se você quer saber se o candidato sabe falar inglês, você dá uma prova de inglês. E você sabe qual é o grau de proficiência dele da língua. Muito fácil medir. Agora eu vou medir se ele é uma pessoa resiliente. Porque a empresa que eu trabalho é uma empresa que tem muita pressão para o resultado, né? O conselho cobra muito, o diretor cobra, o presidente. Então a pessoa precisa ser resiliente. Como é que eu vou medir se a pessoa aguenta no dia a dia as pressões do trabalho, das cobranças? É difícil. Por mais que você faça teste psicológico, você só vai ver na hora que a pessoa estiver trabalhando. Então o que eu acho que é super importante, eu sempre acreditei. Vai atrás das pessoas e através do que ela representa como personalidade. E vê se essa personalidade tem mais aderência à cultura da empresa ou menos. Mesmo assim, depois que você contratou a pessoa, é muito importante os 90, 60 dias de experiência, para você observar como ela está no dia a dia e você, de fato, medir se ela vai ter o desempenho esperado na empresa ou não. Porque um casamento de um candidato com uma vaga numa empresa que não tem aderência à cultura da empresa, por mais que ele seja extremamente competente nas competências da função, dificilmente ele vai entregar o que você precisa se ele não tiver aderência à cultura, ao fit da empresa, de personalidade, de forma de agir nos exemplos que eu dei das diferenças entre as empresas. Então é importante esse período de experiência e avaliação. Então, Jonas, agora partindo aqui para a quinta pergunta, você que é um empresário que, apesar de ter concluído diversos cursos ao longo da sua vida, se formou no curso de engenharia mecânica. Então a gente queria saber um pouquinho como esse curso te ajudou a chegar onde você se encontra hoje, que é como presidente e CEO da Drogaria São Paulo Pacheco. Então, a engenharia mecânica, ela me ajudou muito, né? Não especificamente nas disciplinas que eu tive durante a universidade. Então, não é porque eu aprendi lá cálculo, nem aprendi resistência dos materiais, nem física, que me trouxe aqui. Mas uma faculdade, no geral, ou engenharia, administração, os cursos que forem aí do mercado, eles vão ajudar algumas coisas interessantes. A primeira delas é a gente aprende a fazer análise. A gente aprende a analisar situações, analisar número, analisar dados, né? Então, o poder de análise a gente vem desenvolvendo desde que a gente começou a ler e escrever, né? Então, analisar as coisas, ler, fazer a interpretação, entender. Então, um curso universitário vai te levar no mais alto índice de um analista. A segunda coisa que a engenharia, a própria administração de empresas também ajuda, é montar diagnósticos. Então, se eu tenho o poder de análise, eu tenho como olhar um cenário e fazer um diagnóstico. Isso também ajuda muito na tomada de decisão. Por que o diagnóstico é bom? Justamente para você poder tomar a sua decisão adequada. Uma vez tomada a decisão das alternativas que você possui através de análise e diagnóstico, você vai montar um plano de ação. Então, isso também a nível universitário ajuda muito.
você organizar as ideias, tem várias teorias, né? Por exemplo, o 5W2H, que vocês devem estar vendo na faculdade, né? Que é as perguntas meio que óbvias que poucas pessoas às vezes fazem, né? Então, por que está sendo feito algo, para quê? E aí você monta essa análise e monta o diagnóstico, depois o plano de ação, né? Mas eu quero fazer uma crítica, aproveitar com essa pergunta. Eu acho que tem uma lacuna ainda a ser preenchida entre o que a faculdade entrega para o aluno e o quanto esse aluno está preparado para exercer uma função no mundo corporativo. Ou no mundo corporativo, ou no mundo como empreendedor, empreendedorismo. O que eu observo é que no último ano de uma universidade, a minha crítica é: nós deveríamos mudar radicalmente o último ano das universidades, para que o último ano fosse uma imersão empresarial, para que a pessoa tivesse, dos professores, do corpo docente, só disciplinas voltadas à área empresarial. Como funciona uma empresa, a hierarquia, como funcionam as reuniões, a governança de uma empresa. Então, nós deveríamos focar em fazer com que a pessoa tivesse uma imersão no mundo empresarial. O que se espera das pessoas nas empresas. Então, palestrantes, por exemplo, eu, né, ou outros diretores, gerentes, palestra toda semana para o aluno, temas de cada meio, de cada ramo, tá, varejo, indústria, comércio, área de informática, área de tecnologia, área de reaproveitamento de energia no planeta, ou seja, dá para fazer muita coisa, área de gestão de pessoas, né, gente, gestão. Isto deveria ser o último ano, os 12 meses finais de uma universidade, deveriam ser 100% voltados a isso. Eu acho que o aluno não deveria nem ter prova disso, ele deveria comparecer na sala de aula, não deveria ter disciplina daquela tradicional, que ele estuda para a prova, faz a prova como não. Uma imersão no mundo empresarial. Com isto, quando o aluno está fazendo estágio ou vai ingressar no estágio, ele já estaria exercendo o estágio e disciplinas voltadas à teoria do que ele estaria vendo na empresa. Isto para a empresa, para o mundo empresarial que eu vivo. Quando a gente pega o aluno no quarto anista, ele não sabe absolutamente nada, se ele não trabalhou, ele não sabe nada sobre o mundo empresarial. E aí é que ele começa a vivenciar, mas aí demora. Até ele engrenar nesse mundo, 6 meses no mínimo. Então todas as empresas ganhariam muito com isso. Imagina uma faculdade que já tivesse em paralelo ensinando o aluno como é que funciona o meio empresarial, né? Isso ajudaria de fato muito o Brasil a desenvolver e a ter melhores soluções aí nas indústrias e empresas. Então, Jonas, partindo aqui para a nossa próxima pergunta, sei que você já falou anteriormente do Abílio Diniz, do Ayrton Senna, mas tem algum outro líder ou outros líderes que acabam te servindo como inspiração, tanto empresarial como pessoal? Então, se puder responder para a gente. Perfeito. Bom, no mundo empresarial, nós temos aí a dona da Magazine Luiza, né? A Luiza Trajano, que é um ícone, né? Então, uma pessoa que tem realmente o meu respeito, minha admiração. Líderes, vamos dizer assim, políticos, Nelson Mandela, né? Tem uma história muito bonita, né? Onde teve uma luta, né? Pelos direitos de uma certa parte da população mundial e foi um líder assim inspirador para muita gente. Então realmente é uma pessoa que eu também respeito, admiro muito. De uma pessoa que doou a vida inteira para uma causa, né, a Maria Teresa de Calcutá, né? Então realmente a vida inteira, né, a pessoa dedicando para uma causa, se tornou uma líder mundial, né, com a causa dela, muito interessante, né? Então acho que são pessoas assim que realmente acabam me inspirando no dia a dia, né? Então, Jonas, mais uma perguntinha aqui.
Então a gente sabe que por ser um presidente tem muito problema para resolver, muitas demandas. O que você faz para dar uma relaxada, para ter um tempo livre? Então o que você gosta de fazer quando você está fora desse mundo corporativo que a gente sabe que tem tanta pressão, como você mesmo falou? É bacana esse seu ponto de vista, porque realmente, né, o mundo corporativo ele não é uma coisa que não seja tóxica, né? Todo mundo corporativo traz uma toxina, traz adrenalina, preocupação. Não que você fique noite sem dormir, isso não tem um problema. Mas são preocupações do dia a dia, é intenso, é uma intensidade acima do normal. Então, o que eu procuro fazer nos momentos quando eu não estou lá no ambiente de trabalho? Eu procuro cuidar da cabeça de uma forma que eu pare de pensar. Como é que eu consigo trabalhar isso? Eu consigo trabalhar isso com 3 coisas. Primeiro, cuidar do corpo. Então, eu gosto muito de fazer esporte, ginástica, vou à academia, bicicleta, estou uma pessoa bem ativa. Segundo, eu tenho um hobby que é o motociclismo. Então eu gosto de dar uma volta de motocicleta, eu gosto de extravasar, mexer na moto, gosto de pesquisar sobre motocicleta. E eu sempre gosto de estar me distraindo a cabeça com motocicleta. E a terceira coisa que eu uso muito é estar com família, principalmente com meus filhos, né? Então me completam mesmo no sentido de sair, vamos sair para jantar, para almoçar, vamos dar uma volta, vamos curtir aí o momento, né? Dar uma volta de carro, de moto, ou ir passear, viajar. Então, os melhores momentos que eu tive são viagens que eu tive com os filhos, né? As viagens com os filhos despressurizam totalmente, porque são 2 meninos já, né, numa fase adulta, e aí a gente acaba sendo amigo na viagem, então é bem interessante. Isso é uma forma de grande despressurização do dia a dia. Jonas, a gente tem uma curiosidade muito grande, porque imagino que durante a sua carreira você tenha enfrentado um monte de problemas e tirou diversas maneiras da cartola para resolvê-los. E então a gente queria saber se você se recorda de algum momento específico, um desafio específico que você teve, que acabou sendo bem difícil e de que maneira você conseguiu lidar com ele, resolver ele. Bom, realmente, desafios tem todo dia muitos, né? E são de intensidades altas. Mas o maior desafio que eu tive na vida, que eu gostaria de pontuar aqui e relatar, foi um incêndio que eu tive numa unidade de distribuição, era um centro de distribuição, num estado. Nós temos 1.430 lojas, pouco mais de 1.430. E aquele centro de distribuição ele abastecia quase 400 lojas. Ele teve um incêndio no dia 1º de maio de 2018, era um feriado. Em 2 horas o prédio foi inteirinho, 2/3 do prédio foi consumido pelo incêndio e o resto, 1/3, não dava para utilizar porque tinha o odor, né, da fumaça, fuligem. Então nós tivemos a interdição 100% da GCD e eu tinha que abastecer 400 lojas. Nós tínhamos na época 5 centros de distribuição, mas aquele CD era o segundo CD maior da rede. E no ramo farmacêutico, ficar sem abastecer uma loja, pode fechar ela. Você ficar uma semana sem abastecer, pode fechar, porque vai faltar medicamento e os clientes vão abandonar, vão para a concorrência. E nós montamos um plano, nós tínhamos um plano de contingência desenhado, e nós montamos o plano de contingência em 10 horas, e em 26 horas as lojas estavam todas sendo abastecidas pelos outros 4 centros de distribuição, espalhados em outros estados. Esse estado que pegou fogo foi o Rio de Janeiro, o centro de distribuição, e nós conseguimos abastecer. Realmente aquele dia eu pensei que eu não ia dar conta, né? Assim, o meu corpo suava até o último fio de cabelo de tensão para ver se o plano ia dar certo. E o mais interessante
que a gente conseguiu transpassar, né, realmente, essa barreira desse grande desafio, o maior desafio da minha vida, foi eu ter uma relação na empresa muito boa com todas as pessoas, com todos os departamentos. Porque eu, na época, era diretor de logística e todo mundo quis me ajudar. Todo mundo. Então, a área de tecnologia precisava cadastrar os novos os produtos em outros centros de distribuição. A área comercial, conversar com 600 fornecedores para mudar o local de entrega. A área de transportes, a área de real estate, de aluguéis, para a gente depois alugar um transit point lá, um CD menor, para poder ajudar a translada dos caminhões, né, e troca de mercadoria. Área tributária, porque os tributos no Brasil não são simples, quando você muda de estado, origem e destino. E em 26 horas nós estávamos abastecendo as lojas. O nosso concorrente tinha montado um QG para justamente, né, um quartel avançado para poder, nós vamos ganhar mercado lá no Rio de Janeiro. Eles desmontaram o QG em 5 dias. Então, essa foi a maior prova para nós de que o plano de contingência deu certo e de que nós não perdemos um cliente. Aquele ano a gente teve o mesmo lucro estipulado no orçamento, a mesma venda, nós não tivemos absolutamente nada, a não ser o trabalho, super trabalho adicional pelo incêndio. Mas o fundamental para mim, nessa hora, foi eu ter a ajuda das pessoas. Então, o relacionamento que eu tinha na empresa, que era muito bom com pares, subordinados e acima, é que conseguiu levantar, né, todas as necessidades que eu precisava, o departamento de supply chain e logística precisava, para poder suportar aquele ambiente de crise. E a gente suportou claramente aquilo. Depois, um outro recorde foi a inauguração do CD, né? Nós inauguramos o CD substituto em 35 dias. Então isso foi fantástico. 26 horas para abastecer as lojas num incêndio, que teve a perda total daquele CD para 400 lojas. E 35 depois nós estávamos inaugurando o novo CD para poder fazer o abastecimento. E aí demorou por volta de 10 meses para esse CD ficar como era o antigo, que pegou fogo. Mas assim, realmente foi um momento ímpar na minha carreira, de crise e de sucesso. Jonas, a gente queria também saber, para você, como seria um chefe ideal. Então, pode ser tanto um chefe ideal para você, tanto no geral, para outras pessoas, mas a gente queria saber quais são as características que um chefe ideal precisaria ter. Bom, chefe eu tive muito na vida, né? Comecei a trabalhar com 17 anos fazendo estágio numa indústria. Eu tive muitos chefes, de tudo quanto é tipo que a gente imaginar. Então a gente chama de chefe bom, chefe ruim, chefe adequado, aquele que é mais aderente ao meu perfil. Bom, o que eu posso concluir, né? O ideal que eu possa aqui opinar para vocês, né? Não com toda a certeza do mundo, mas pelo menos aonde eu me sinto bem de ter um líder ou um chefe, como é que eu me sinto melhor. E como eu pratico liderança também, chefia, para com o meu time. Um bom chefe é aquele que tem um equilíbrio entre dar autonomia, delegar a responsabilidade para a função e a pessoa de acordo com que ela possa assumir, mas que também dê ferramentas e condições para que essa pessoa desempenhe. Então, como eu comentei nas outras perguntas, o líder tem que servir a pessoa. Então, um bom chefe é aquele que nos serve também, não é só aquele que cobra e nos exige. Claro que cobrança e exigência é importantíssimo, porque faz a pessoa se desenvolver. Mas ela precisa ter autonomia. Então, um bom chefe dá autonomia para a pessoa trabalhar, para a pessoa também criar, para a pessoa também aprender com os erros. Né? Porque se você não deixar nem a pessoa testar, pode ser que ela acerte, pode ser que ela erre também, mas ela vai estar crescendo. Então, a autonomia é importantíssima.
Essa autonomia, ela tem que vir com responsabilidade. Olha, eu vou te dar essa autonomia para você decidir sobre determinado tema, mas junto vem a responsabilidade de você, se der errado, você tem que assumir. Se der certo, você também vai ganhar o parabéns, mas se der errado, você vai ter que assumir esse erro, porque estou te dando autonomia, mas é muito bom isso para a pessoa. Um líder muito bom quando faz isso. E um líder muito bom é aquele que dá as ferramentas adequadas. Poxa, não dá para você colocar o cara numa atividade sem treinamento, sem ele saber, sem ao menos ter as ferramentas adequadas para poder desempenhar. Eu já trabalhei numa empresa que eu fiquei apenas 1 ano. Eu fui num ambiente totalmente hostil. Um ambiente onde as pessoas não ensinavam, não dedicavam seu tempo para eu poder entender como funcionavam as coisas para depois desempenhar. Eu acabei cometendo muito erro. Foi um momento da minha carreira muito ruim, porque eu não tive o acompanhamento das minhas lideranças, acabei cometendo os erros, até porque eu estava numa função nova, numa empresa nova. É difícil você conseguir acertar tudo isso logo de cara. E o líder ideal, o chefe ideal, é aquele que você pode confiar. Acima de tudo isso que eu falei, é aquele líder que você sabe que se tiver algum problema, ele vai ser o primeiro a te defender, te ajudar. Assim como também ele vai te ajudar tanto na defesa, também vai te ajudar no ataque. Então, pode ver, né, um campo de futebol, uma equipe que joga futebol, é muito claro. Quando a equipe joga pelo técnico, né? Quando eles confiam no técnico, confiam na palavra do técnico. É uma relação extrema de confiança no futebol. Dá para ver quando um time confia no técnico e quando o time não confia no técnico. O jogo é outro no campo. Dá para perceber os jogadores fazendo só o que eles têm que entregar mínimo. E quando eles têm confiança no técnico, quando a coisa passa de um patamar de ligação mesmo, os jogadores dão o máximo de si por aquele técnico. A liderança é igual. O chefe que é um chefe confiável, nós vamos trabalhar para esse chefe. Nós não vamos trabalhar para a empresa, vamos trabalhar para o chefe. E quando o chefe não é confiável, a gente tenta trabalhar para a empresa. Mesmo sendo difícil, porque vai passar ele toda hora, mas você tenta que a corporação, a instituição, ela é acima desse chefe. Então o chefe ideal, número 1, é aquele que inspira plenamente confiança, que as pessoas sentem que podem confiar nele, porque ele nunca vai deixar de defendê-los. E isso é importantíssimo. Então agora, Jonas, para finalizar, você acredita que já tenha conquistado tudo que você queria ou ainda pretende realizar algum sonho? Pode ser tanto da sua carreira como profissional, pessoal também. Fica à vontade, o espaço é seu. Bom, ainda bem que você perguntou. Eu estava aqui anotando para dividir minha resposta em dois pilares, né? O profissional e o pessoal. Eu vou falar primeiro pelo profissional. Bom, primeiro, vou falar primeiro pelo lado motivacional até. Se a pessoa fala assim, poxa, já conquistei tudo, é o primeiro passo para a decadência, né? Então, qualquer ser humano que ao menos pensar ou começar a pensar de uma forma acomodada, que é conquistei tudo que eu tinha para conquistar, é o primeiro passo para a decadência. É assim num jogador de futebol, é assim no esporte, é assim na carreira. Então, um presidente de uma empresa que chegou como presidente de empresa, que é o meu caso, né? Eu não nasci presidente e tenho aí segundo ano de presidente, né? Estou no segundo ano de presidente. Conquistei tudo que eu tinha no ambiente profissional. Imagina, eu quero ser o melhor presidente desse grupo, quero poder contribuir para outros grupos, quero poder contribuir para o cliente, para a inovação, né, na população que eu atendo. Ou seja, não para, é uma rosca sem fim, sabe aquele parafuso que não para de rosquear? Então,
No ambiente profissional, eu não cheguei no máximo, não. Para mim, eu sou o CEO de uma empresa brasileira, uma das maiores varejistas de capital fechado do Brasil. É a maior empresa de capital fechado do Brasil. Eu sou presidente dessa empresa. Mas eu não acho que eu cheguei no meu máximo. Eu tenho certeza que eu posso contribuir muito mais para outras empresas ou para a mesma empresa, para esse grupo crescer mais ainda. Quer dizer, tem muito leque de alternativas ainda para o meu crescimento profissional. Então, não para por aí. Estou, vamos dizer assim, no estágio inicial, digamos assim, na presidência dessa empresa. No ambiente pessoal agora, no pilar pessoal. Pilar pessoal, eu acho não, tenho certeza. Nós temos que evoluir todo dia. Todo dia. Então, na relação que eu tenho com pessoas que eu conheço, nas amizades, na relação com os filhos, na relação que eu tenho com familiares. Então, o pessoal, ele tem que sempre evoluir. Nós sempre podemos ser melhor do que fomos ontem. Nós sempre podemos ser mais perseverantes, mais otimistas, mais detalhistas, com atenção com os detalhes, né? com o que você pode entregar para esse mundo. Então, tem muita oportunidade aí no ambiente pessoal, mesmo com uma idade avançada, tendo 56 anos, né? Se assim posso dizer. 56 anos há 20 anos atrás era um parâmetro. Hoje 56 ainda tem muita gente que se acha um garotão, eu me acho um garotão, né? Então, no ambiente pessoal dá para evoluir muito ainda. Muito em relacionamentos, em conquistas pessoais, em poder contribuir com quem está vindo agora, né? Quem precisa de ajuda. Tem muita coisa para fazer no planeta, no Brasil, na sociedade como um todo. Então ela tem muita evolução. Tem experiência? Com certeza. Mas ela é definitiva? Todo dia eu aprendo. Todo dia eu estou olhando para trás e falo, poxa, eu podia ter feito isso diferente e o resultado ia ser melhor. Então isso é um processo de evolução, pessoal. Então, para com tudo, filhos, familiares, amigos, né? Pessoas que eu convivo no dia a dia, tem muita oportunidade. Nós não devemos, como lição de vida, jamais achar que estamos no topo. Nós chegamos no topo. Então agora daqui para frente, porque é a forma de você realmente não evoluir. Fica aí minha dica para todo mundo. Então, aqui para finalizar, queria agradecer bastante a oportunidade, o tempo, e queria agradecer também em nome de todo mundo que pôde assistir, porque com certeza serviu para aprendizado de muitas pessoas, tanto no mundo corporativo, tanto pessoalmente. Então, fica à vontade, o espaço é seu, se você quiser fazer algum comentário, quiser expor mais alguma ideia. Obrigado mesmo. Olha, eu que agradeço, Vitor, foi uma oportunidade também muito grande para mim, né? Sempre poder falar da vida profissional, pessoal, sempre é interessante. E fico agradecido aí pela oportunidade. Espero que tenha ajudado a todo mundo nas suas filosofias de vida, de carreira. E fica meu forte abraço para todos. Desejo sucesso para todo mundo na carreira e no ambiente pessoal, ok? Tudo de bom para vocês. Valeu!